E aí pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem fala é Daniel, do canal Fora da Torre Ex-Testemunhas de Jeová. E no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre como é ser um servo ministerial. É mesmo? Bem, esse cargo ele traz para a pessoa um certo status, uma forma de exercício de poder. Na torre, esse é um cargo muito almejado, muito desejado pelos homens, principalmente pelos jovens, nas congregações em geral. Especificamente pelos homens, porque as mulheres não podem exercer nenhuma forma de poder, na torre. A torre ela tem uma forma de organização do poder que é muito machista. Somente homens podem desenvolver atividades de liderança. Quem manda aqui sou eu. Ai, que eu adoro um homem bravo. Quem manda aqui sou eu. Para que a gente compreenda como é ser um servo ministerial, é importante a gente entender o funcionamento da hierarquia dentro da torre. Na torre existe uma forma de funcionamento hierárquico que é bem específico, que é bem característico e é bem evidente. Toda congregação que você for, você vai ver essa forma de hierarquização, essa forma de exercício do poder. E o que é que a gente entende por relações de poder? Para o filósofo francês Michel Foucault, o poder não é uma coisa, nem uma propriedade. Ele não está localizado somente no governo ou no Estado. Se utilizarmos a distribuição de energia elétrica como exemplo, não podemos identificar o poder somente com esta estação central, mas principalmente com os fios que chegam a todos os lugares e atingem todas as pessoas. Foucault vai dizer que o poder não está num lugar, num indivíduo ou uma instituição. Ele vai dizer justamente que o poder está em tudo. O poder permeia toda a sociedade, o poder se esparrama pelo tecido social. Foucault mostra que no Ocidente podemos identificar pelo menos 3 mecanismos distintos de poder. O poder de soberania, normalmente encarnado em um rei ou soberano, que tem poder sobre a vida e a morte de seus súditos. Com o nascer da modernidade, surge uma nova tecnologia de poder, a qual Foucault denomina de disciplina, ou poder disciplinar, que se constrói articulado com o modo de produção capitalista. É uma forma de poder ligada às instituições. O biopoder é a terceira forma de poder que o Foucault vai analisar, e ele mostra que é uma forma de poder que começa a surgir no final do século XVIII, na transição do XVIII para o XIX, e vai se desenvolvendo ao longo do século XIX, e que é uma tecnologia de poder complementar à tecnologia disciplinar. Porque se a tecnologia disciplinar, como a gente dizia antes, é uma tecnologia que age sobre o indivíduo, o biopoder é um poder que age sobre grandes populações. Então, ele complementa, porque a disciplina age sobre cada um de nós, sobre o corpo de cada um de nós, sobre os corpos individuais, e o biopoder é um poder que vai agir sobre os grandes corpos populacionais. Em uma relação de poder, sempre vai existir uma força dominante e uma força dominada. Portanto, existem cargos em que as pessoas exercem uma determinada forma de dominação. Vamos imaginar então uma torre. Na base da torre, você vai encontrar as pessoas que não são TJs batizadas, os estudantes, por exemplo, os visitantes, as pessoas que estão se achegando à organização, que ainda não são publicadores. Logo acima você vai encontrar os publicadores não batizados, que são pessoas que têm uma certa habilitação para poder dirigir estudos bíblicos, para poder sair na pregação de casa em casa. E logo acima estão os publicadores batizados, são as pessoas que passaram, logicamente, pelo batismo, que passaram a fazer todas as mudanças que são exigidas pelo corpo governante, passaram a se isolar da família, dos amigos, o processo de se tornar TJ, E aí estão os publicadores batizados. Logo depois, estão os publicadores batizados que possuem algum tipo de cargo. Assim, para enganar as mulheres, eles dão uns cargos, tipo pioneira. Você pode ser pioneira auxiliar, pioneira regular. Ou você pode ser esposa do ancião, ou esposa do servo ministerial, ou esposa do superintendente. Esse é o maior cargo que uma mulher na organização pode ter. Então, até aqui nós temos os visitantes, as pessoas que não são TJs ainda, os publicadores batizados e depois os publicadores batizados que possuem algum cargo.
Se for mulher, pioneira. Se for homem, né, no caso, na congregação local, ele pode desempenhar vários papéis. Por exemplo, ele pode ser servo ministerial. Aí logo acima do servo ministerial está o ancião, né, que é a autoridade máxima na congregação, falando em termos locais, né? Porque além da congregação, existe uma hierarquia que é maior, que ultrapassa os limites da congregação, né, chegando até o topo, que é o topo da pirâmide, né, que é o corpo governante, que é a autoridade máxima das TJs. Logo acima dos anciãos estão os superintendentes, né? Eles funcionam como supervisores, que eles visitam as congregações de 6 em 6 meses para fazer discursos, né? Eles são pessoas que fazem um estudo mais aprofundado, né, das doutrinas das testemunhas de Jeová. Inclusive, ancião, ele morre de medo do superintendente, porque ele pode ser punido de alguma forma. Pode sempre existir aquela perseguiçãozinha, né, que a gente vê nas congregações. Na congregação a qual eu fazia parte, eu não vi essa perseguição, mas assim, o ancião, o coordenador, ele morria de medo dos superintendentes. Principalmente se tiver algum superintendente que seja brabo, né? Tinha um superintendente lá que ele deu 6 meses para que os anciãos consertassem o balcão de publicações. Mas aí eles não consertaram. Em uma determinada visita, o superintendente chegou e destruiu o balcão, né? Pegou um carrinho de mão, um martelo de um irmão emprestado e destruiu o balcão todo. Até que, quando o superintendente saiu, né, eles resolveram arrumar o balcão de publicações. Logo acima dos superintendentes estão as pessoas que vivem em Betel, né, que lá eles possuem uma estrutura organizacional interna, né, uma hierarquia interna, e que essa hierarquia ela não é muito conhecida, né, pelas pessoas em geral, nas congregações. E por fim, né, depois do Betel local, no nosso caso o Betel aqui do Brasil, né, que fica em São Paulo, existe o Betel dos Estados Unidos, que é onde fica o corpo governante, que é a autoridade máxima, né? Eles estão aí no topo da pirâmide das TJs. E voltando lá, né, para os servos ministeriais, se você quiser dar uma olhada na perspectiva deles, sobre eles mesmos, né, você pode olhar o site e tem uma brochura que se chama Quem está fazendo a vontade de Jeová hoje. Ah lá, nem vou ler. Que lá no primeiro parágrafo desse capítulo específico, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, diz assim, ó: a Bíblia fala de 2 grupos de homens cristãos que cuidam de responsabilidades na congregação, superintendentes e servos ministeriais. Aí eles usam aqui o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Se você der uma olhada em outras traduções da Bíblia, você vai encontrar os nomes bispos e diáconos, né? É o equivalente aí das outras igrejas, né? Que seria bispos e diáconos, no caso, anciãos e servos ministeriais. Aqui é, obviamente, uma linguagem própria das testemunhas de Jeová, né, que o corpo governante ele cria uma linguagem que é característica da organização, né, para que eles tenham nomes próprios que unificam o grupo, né. Eles trazem uma certa união, um sentimento de união para o grupo, né. E esse sentimento de união ele faz com que eles pensem que são diferentes de outros grupos, né, que eles são especiais de alguma forma. Mas e para mim, o que é ser servo ministerial? Basicamente é ser um escravo. Você trabalha de graça para uma organização que só te vê como mais um número, né? Porque a partir do momento em que você sair da linha, você vai ser descartado. Para mim, ser um servo ministerial é você desempenhar funções administrativas para uma empresa, que é a Torre de Vigia, de forma gratuita. Sendo que você pode procurar um emprego para desempenhar as funções administrativas. Significa você trabalhar, você dispor de sua força de trabalho de uma forma gratuita, né, para uma empresa. Porque, por exemplo, o que é que faz um servo ministerial? Ele cuida das contas, cuida do balcão de publicações, ele trabalha como um indicador, né? Indicadores são as pessoas que recepcionam as pessoas que chegam no salão do reino. Eles procuram cadeiras vazias para que quem vai chegando ao salão não fique perambulando, né, pela assistência e para que isso não possa causar uma dispersão da atenção. Eles podem ficar também como microfones volantes. Geralmente são designados 2 servos ministeriais, né, um fica de um lado e outro de outro para passar o microfone para quem quiser comentar nas reuniões, né, porque a pessoa levanta a mão, ele vai lá e leva o microfone até a pessoa. Aí eles chamam microfone volante. E aí cada indicador e cada microfone volante ele é designado em um certo dia.
Por exemplo, tem uma tabela, né, que eles colocam no quadro de anúncios no salão, e aí você olha a data que você vai ser microfone volante ou que você vai ser indicador. Um detalhe é que não necessariamente os servos ministeriais desempenham essa função, né? Mesmo sendo um homem batizado, você pode desempenhar essas funções. Isso vai depender muito de quantos servos ministeriais tenha na sua congregação. Aí os anciãos eles começam aos poucos a entregar para esses jovens o que eles chamam de privilégios, né? Eu chamo de escravilégios, porque é uma escravidão voluntária. E aos poucos os anciãos vão treinando, né, os jovens para que eles possam no futuro se tornar servos ministeriais. Eu me tornei servo ministerial quando eu tinha 18 anos. Eu passei mais ou menos um ano aí como servo ministerial e após isso foi o período em que eu comecei a sair, comecei a parar de ir para o salão, né, para as reuniões. Como que uma pessoa é escolhida para ser servo ministerial? Essa decisão ela é feita por meio dos anciãos e do superintendente. Eles escolhem um jovem em específico e eles analisam as qualidades espirituais, né, na linguagem TJ, qualidades espirituais, ou seja, o seu grau de fanatismo. Quanto mais fanático você for, mais propenso você é a se tornar servo ministerial. E eu era fanático, eu era extremamente fanático. Eu preparava todas as reuniões, eu lia todas as publicações, eu fazia estudo pessoal, lia o exame todos os dias, né, e aí eu fui designado como servo ministerial. Eu tenho um amigo que ele foi designado antes de mim, né, que a gente andava muito no campo. Ele tinha 17 anos, ele completou 18 anos primeiro que eu, né? Aí ele foi designado, depois, um ano depois eu me tornei servo ministerial. A gente era chamado na congregação de A Sentinela e a Despertar, que são as principais revistas das TJs, porque a gente só andava junto no campo. Eu acho assim, que naquela época, como eu seguia, né, todos os princípios, todos os mandamentos da torre de vigia, eu gostava do que eu fazia. Eu desempenhava várias funções. Por exemplo, eu cuidava do balcão de publicações, eu cuidava das contas da congregação, né? Teve um superintendente, por exemplo, que ele chegou na visita e aí ele me entregou as contas de 6 meses para organizar. Ele me entregou assim a pasta de vista. Assim. O superintendente, eu gostava muito dele, ele era muito legal, muito gente boa mesmo. Tem superintendente que é carrasco e tem superintendente que é gente boa. Esse aqui era super gente boa. Além do balcão e das contas, eu ajudava o secretário da congregação, que era o meu instrutor, né, a fazer as designações da escola do Ministério Teocrático, que era uma parte da reunião do meio de semana, que é tipo um treinamento, né, um curso de oratória, basicamente, que ajuda eles a pregarem, né, e também a desenvolverem, né, suas habilidades de comunicação com as pessoas em relação ao conteúdo do corpo governante. Além disso, eu dirigia grupos de serviço de campo, um no meio da semana e outro no final de semana, né? Esses grupos eles se reúnem antes de irem para a pregação, né? Para considerar algum texto bíblico ou alguma matéria relacionada à pregação. Acho que são testemunhas de Jeová. Espere, Marlene, eu estava pensando. Acho que a gente aborrece as pessoas tentando fazer com que mudem de religião. E se não tivermos todas as respostas? Tem razão, Noreen. Vamos arrumar empregos normais. Ora, eu teria fingido interesse. E em relação à divisão de tarefas, assim, vai depender muito da quantidade de servos ministeriais que exista na congregação. Servos ministeriais e anciãos, né? Nesse caso, eu tinha essas atribuições porque não tinha muitos servos ministeriais na minha congregação, né? Aí acabava sobrecarregado. Já que não tinham muitos servos ministeriais, eu era tipo, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, envia-me. Ou seja, fanático, bitolado. Outro ponto que eu percebi na minha experiência como servo ministerial é que esse serviço ele te dá acesso a informações que a maioria das pessoas na congregação não tem. Como, por exemplo, publicações que vão ser lançadas nos congressos e assembleias, né? A gente sabe antes porque os anciãos passam, né, essas informações. Algumas informações sobre determinados irmãos, né, que os outros geralmente não sabem, os anciãos contam, né? E algumas cartas de Betel, né? Que existe uma comunicação entre Betel e os anciãos. Algumas cartas que não são tão confidenciais assim, ou que não são estritamente confidenciais, os anciãos eles passam para os servos ministeriais. Bem, pelo menos era assim quando eu era, né? Outra coisa é a sensação de poder, né? Esse serviço de servo ministerial proporciona para a pessoa uma sensação de poder. Algumas pessoas já chegaram para mim e disseram: você pode exercer o poder
né, sobre os irmãos. Você como servo ministerial, você tem poder, você tem autoridade para exercer. Como que eu posso exemplificar isso? Teve uma irmã que ela ficou reclamando porque eu saí uma vez 1 minuto antes, né? A consideração começava 8h15 e a saída era 8h30, 8h30, né? E ela era tão fanática que ela ficou reclamando porque eu saí às 8h29, sendo que o território era em frente à casa do irmão e que quem chegasse poderia ver a gente lá, né, começando o serviço. Ela começou a fazer confusão, ficou falando que eu tinha saído 1 minuto antes e que o certo era sair 8h30. Veja como esse povo viu? A pessoa se torna tão rígida que qualquer coisa já é motivo para fazer confusão, para julgar alguém, né? Eu preferi não usar, né, essa autoridade que eu tinha. Preferi escutar, até porque eu prefiro escutar do que julgar. Detesto julgar porque eu não gosto de ser julgado, né? E eu sou assim, pronto. E teve um cara lá que falou depois que eu poderia ter usado minha autoridade como servo ministerial para repreender essa pessoa em público, né? E é isso, né? Ser servo ministerial envolve também a busca pelo poder, porque tem gente que deseja o poder, né? O status. Outro ponto em relação a ser servo ministerial é que você tem justamente esse status, né? E você é bem visto pelas pessoas, tanto na sua congregação quanto em outras congregações, né? Você vai para uma congregação e a pessoa te reconhece lá, servo ministerial da congregação tal, né? E aí você passa a ser bem visto. Só que assim, ao mesmo tempo que você é bem visto, você tem que ter cuidado, e um cuidado excessivo, né? Um cuidado extremo, para não sair da linha, porque a partir do momento que você sai da linha, os anciãos já ficam de olho, né? Já começam a ameaçar, dizer, você tem determinado privilégio e você pode perder, porque você está agindo de tal maneira, né? Você deixou de ir para o campo, por exemplo, nem que seja um dia, eles já começam a ficar de olho, já começam a fazer ameaças, né? Comecei a sofrer algumas ameaças, né, de perder os privilégios. Eles falam muito isso, né? Você vai perder os privilégios. Quando eu comecei a fazer faculdade, que aí eu comecei a parar de ir para o campo e eu deixei para lá, deixei tudo para trás, deixei os meus privilégios lá com eles, né? E assim, minha experiência como servo ministerial durou praticamente 1 ano, que foi até o período que eu entrei na faculdade, que foi o período que eu comecei a sair da torre, né? E em relação aos anciãos, né, da minha congregação, eu não tenho nada contra eles, assim. A gente tinha uma relação muito boa, né, muito amistosa, mas eu sei que eles seguem ordens, né, eles simplesmente seguem ordens do corpo governante. Eles só obedecem, né. E algumas vezes acaba que eles precisam destituir, né, as pessoas de determinados cargos. Então, pessoal, essa foi minha experiência como servo ministerial. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam comentar aqui embaixo, né, o que vocês acharam. Quem já foi aí servo ministerial, comenta aí como que foi para você. Agradeço por me ouvir e até o próximo vídeo. Para entender a dinâmica do poder, Michel Foucault resolveu estudar as prisões. Porque nas prisões, o poder não se esconde, não se mascara cinicamente. Ao contrário, pode se manifestar em seu estado bruto, em suas formas mais excessivas. Aqui, ele encontra sua inteira justificativa como um poder moral. Em nome do bem e da ordem, é permitido punir. O projeto que deu origem à prisão não previa o sofrimento físico, a tortura. O objetivo não era punir, mas vigiar, controlar. Mas como a vigilância pode se tornar uma forma de poder?
A arquitetura desenvolvida por Jeremy Bentham previa uma torre central de vigilância, cercada por celas circulares, com janelas para o exterior e a interna da torre, que permitia a passagem de luz, possibilitando ao vigia a observação dos movimentos a partir das silhuetas projetadas. Os indivíduos vigiados não podiam sequer saber se o vigia de fato estava lá. A torre passava a controlá-los. A prisão passa a ser feita, exercendo forte controle sobre os corpos e o tempo dos aprisionados. Vigiar, punir, controlar. Sociedade disciplinar.